Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sob Demanda. Este é mais um aí do nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve, né? Estamos na campanha dos primeiros 1.000 inscritos, né? Os primeiros 1K. O primeiro 1K, melhor dizendo, né? Que a gente está falando de Ks aí, que são, representa 1.000K. Bom, é isso aí. Se inscreve, ajuda a gente, né? Se você gosta do nosso material aí, compartilha, curte, se não for inscrito, se inscreve e veja os outros vídeos, né? Dá uma olhada lá também, uma meia dúzia de vídeos aí, pelo menos. Os vídeos aqui são muito simples, a gente... Eu falo a gente, né? Sou eu e Deus e meu anjo da guarda, sabe o que a gente faz aqui. Mas pode dizer, né? É, e aí você dá uma olhada aí, se você puder, se inscreve aí. Desculpa, eu tô meio cansado hoje, com a cara de sono. Hoje andei de carro, e às vezes eu ando de carro, fico meio... Parece que o oxigênio sai, o cérebro ele trabalha menos, né? Enfim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que, né? Vou falar sobre sinais de... Eu já falei sobre sinais aqui, né? Em outros momentos. Vamos falar sobre sinais... não só de cansaço, né? Também tô com cara de cansaço, mas... O, sinais de direção, né? Para onde a gente tem que ir quando os sinais apontam. Claro que, até na outra vez que eu falei sobre sinais também, eu falei da importância da gente entender, né, essa linguagem, né, bem como, por exemplo, né, o nosso corpo ele dá sinais de algum problema, quando a gente tem algum problema. Né? Se você comeu demais, né, o seu corpo vai informar. Se você está com sono, se dormiu pouco, o seu corpo vai te informar. Né? Eu, por exemplo, dor de cabeça são duas coisas em geral assim que me dão quando eu durmo pouco, quando eu fico. Aí a segunda coisa tem acontecido mesmo, quando eu fico muito tempo sem comer. Como eu já pratico a questão do jejum intermitente, isso mudou bastante. Assim. Então, assim, não tenho mais fome, não tenho mais dor de cabeça quando eu, eu fico muito tempo sem comer. Né? Então, é uma coisa que mudou. Mas se eu dormir muito pouco durante muitos dias, realmente me dá uma dor de cabeça. Né? E aí é uma coisa que é meio complicada. Mas eu durmo mal assim mesmo, não adianta muita coisa, mesmo não ter dor de cabeça, ainda continuo dormindo mal. Bom, e aí também a gente tem aquela questão do inconsciente, né? A gente tem o consciente, inconsciente e o subconsciente, né? Aí o consciente seria isso aqui, né? Que a gente percebe de uma forma mais consciente, né? Inteligível, palpável, né? Processável, né? Visível, tal. Isso é o consciente, que também tem um tato, tal. Mesmo que eu não esteja vendo, por exemplo, aqui se sei lá, passar uma formiguinha aqui, me picar, ou se cair um pingo d'água aqui, eu vou sentir. Isso é consciente, né? É o subconsciente, tudo que está lá no nossa memória, né, coisas de muitos anos atrás, né, alguns desejos que a gente tem também, de sonhos e metas, tá tudo lá, né, as informações no HD, no hard disk da memória. E o inconsciente é mais ou menos aquele, é o, um instinto que a gente tem de, vamos colocar assim, ele seria meio que a parte do piloto automático que que faz essa interligação, né, do consciente com o subconsciente em alguns casos também, né, mas são coisas que estão adjacentes do nosso corpo, do nosso entendimento ali, por exemplo, às vezes uma dor, tipo de dor crônica que a gente não percebe de cara, mas a gente vai perceber depois, é tipo o inconsciente avisando que tem algum problema ali e a gente precisa procurar um médico, por exemplo, né, ou alguma doença, isso pode ser uma doença evidentemente, mas, por exemplo, aí eu também chamaria, lógico, isso aqui é uma definição minha, tá? Não é nada necessariamente científico, né, e tal. Com um pouco de conhecimento que eu tenho, que eu comecei a compreender as coisas. Também seria o que eu chamo assim, acho que a parte da intuição estaria ali, né? De quando você tá perto de uma pessoa, você sente uma coisa estranha, às vezes você não sabe explicar, porque é uma pessoa sorridente, parece simpática e tal, depois você, aí a pessoa não é boa companhia, não é uma boa pessoa, etc e tal, né? Meio que faz parte do inconsciente ali, te avisando, te dizendo alguma coisa, né? É um caminho que você está indo, ou por exemplo, se você está indo para casa, né? E tem, o seu consciente não está muito bem e o subconsciente está lá guardado com as informações, né? E aí tem algo você está indo para o caminho e você começa a você não percebe, na verdade, mas algo inconsciente percebe que o caminho está diferente, sei lá, você sente mais
que parece que tem mais pedra no caminho, você sente um cheiro, um odor diferente, e aí te traz pro consciente, né? E você acaba despertando e vê que, opa, tem que fazer alguma coisa aqui diferente, né? Meio que o consciente é isso daí. Pelo pouco que eu sei, tá? Mas não tem problema não, se alguém quiser me corrigir aí, ou quiser acrescentar, fica à vontade. Bem, dito isto, a gente, todo mundo tem problema, tem vida dura, tem questões para resolver. E aí bate aquele lance de a gente querer desistir, né? E o cansaço, que não é só físico, né? É mental também, e de você tentar várias coisas que não dão certo. E aí você começa a ver os sinais. Por quê? Porque tem até uma frase que Cristo diz, né? Que aquele que pega o arado e olha para trás, né? Não é digno do galardão, acho que é do galardão, da bênção, enfim, né? Não é digno de andar no caminho, alguma coisa assim, me perdoe, né? Eu acabei esquecendo aqui exatamente o que ele disse, mas acho que não é digno do galardão, acho que é isso, né? Ou algo referente a isso. Em, em outras palavras, aquele que começa um trabalho, né? Que é um trabalho que ele sabe que é produtivo, que é valoroso, que é bom, que é benéfico, né? E que ele precisa desse comprometimento, né? E olha para trás, ou seja, tô pensando em desistir, né? Não é digno dos frutos que esse trabalho vai dar para ele, né? E no caso que ele está falando da palavra, ele está falando de uma vida mais santa, de um trabalho espiritual, obviamente. Né? Mas quando a gente para pensar e traz e faz a analogia desse versículo, né? Dessa frase, dessa palavra que ele disse para a nossa vida, e a gente percebe esses caminhos que a gente começa a trilhar, né, com às vezes certa firmeza, né, com certa convicção ali, ou às vezes com uma convicção muito grande, né, e a gente sofrendo algumas dificuldades, decide parar, aí que vem, né, porque aí que vem aquela questão que eu já também falei aqui no canal do derrotado, né, do, e, do, e do vencedor, né? Que mesmo o cara dando errado, ele não vai ser ele pode ser um, um perdedor ali, né? Honorário, ele perdeu ali alguma coisa, mas ele não vai ser aquele cara derrotado, né? Não vai ser um zero à esquerda necessariamente, sabe? Porque e ele vai ter tido um tipo de vitória que é não ter desistido. Ele tem um mérito. Isso é mérito na vida também, até porque a nossa vida vai acabar em algum momento, né? Ninguém sabe como nem quando, e eu acho que não é interessante saber disso. E aí esse pensamento, essa esse mote, né, que vem pra gente pensar, né, de que se a gente realmente vai desistir ou não, né, tem a ver com sinais. Então, assim, às vezes está cansado, às vezes está fazendo uma coisa que não está rendendo muito fruto, e você está ali, né, e qual que é o sinal? Né? O sinal, às vezes, um sinal para você parar, um sinal para você parar né, com isto, né, e pode ser para qualquer coisa, tá? Pode ser um relacionamento que você quer que dê certo, queira que dê certo e não dá, e aí tem vários sinais que não é só as pessoas falando, porque tem muita gente que pode ter inveja de você, né? E não é só os defeitos da pessoa, porque a gente vai gostar e ficar com as pessoas também e apesar dos defeitos, né? E gostar é realmente quando você conhece o defeito. Que se você conhece uma pessoa e gosta dela apenas pelas qualidades, você gosta das qualidades das pessoas, né? Da pessoa, no caso, né? Eu, se for de algumas pessoas, que seja. Mas você vai perceber que você tem que parar quando tiver assim, quando você sentar e pensar e juntar as peças e falar, tem um sinal A, B, C, D, e é aquela coisa inconsciente interna que diz, você tem que dar um basta nisso, né? Dar uma pausa, né? Mudar de rumo. E aí, como dizem muitos, né? O inconsciente não falha. Né? E o inconsciente, muitos dizem que eu acho que é um tipo de denominação que eu acho muito interessante e que faz sentido, né? Que seria um embaixador de Deus dentro da gente. A gente, essa é a minha crença, tá? A gente tem essa origem, essa característica divina que é, né? Eu estar dentro, eu, enquanto ser humano carnal, com tecido, com ossos, com cabelo, com olhos, com órgãos, né? Que com essa estrutura biológica, né? Obviamente sou um ser humano, não um ser biológico. Mas esse corpo aqui ele tem um prazo de validade, ele tem uma finitude
já definida, né? Por mais saudável que eu venha a ser, ou que qualquer pessoa venha a ser, isso aqui ele tem prazo de validade, né? Isso aqui é a carne, isso aqui vai acabar. Mas aquilo que está aqui dentro da gente, que somos nós por essência, porque aqui, por mais que eu seja um ser humano e você outro, obviamente, porque se você for um papagaio, né, ou um corvo, um cachorro, né, o máximo que você vai poder fazer é reproduzir isso e você não vai entender o que eu estou dizendo. É óbvio. Então, isto, né, que a gente tem é o nosso ser, né, que é a nossa alma. Então é uma alma falando para outra alma habitando outro corpo. Ponto. Independentemente da crença ou descrença, não tem problema, né? Você pode usar consciência, usa o tempo que você quiser, fica à vontade. Nisto, né, essa coisa que tem dentro da gente, quando a gente para, quando a gente senta, né, e no devido momento, né, principalmente oração, porque eu acho que oração é a maior conexão que a gente tem com Deus. Oração e meditação são duas baitas ferramentas, né, que estão acessíveis para a gente utilizar. Né? Se você tiver dúvidas, procure como orar direito ou como meditar. Meditar eu acho que é até mais difícil, tá? Orar é você sentar e falar com Deus, acho que não tem a menor dificuldade, né? É muito simples. Acho que você precisa ser só sincero. E aí, esse embaixador que tem aqui essa conexão, vamos dizer que a centelha divina que está aqui, né, que não, nesse caso não seria necessariamente a nossa alma, tá? Seria esse ponto de conexão, né, que seria algo que, vamos dizer, que está ligado à alma, seria o celular dentro do lado da nossa alma, vamos dizer assim, né, como se fosse um, um aparelho adjacente ao nosso ser, que quando a gente dá a devida atenção, a gente consegue compreender que realmente algo precisa ser feito e qual sinal é o real, é o correto, né? Então, se for, aí a gente pode dar vários exemplos, né? Se for para desistir da pessoa ou para continuar com a pessoa, porque às vezes muitas pessoas são caluniadas, são desacreditadas, né? E o que prova é o tempo, né? Nada como o tempo para provar as coisas, né? Não há nada que esteja encoberto que um dia não há de ser revelado. Não tem. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão aparecer. E os grandes mistérios que estão enterrados, que nunca vão aparecer, porque não precisam aparecer. Né? Simples assim. Né? Ou eu acho que no dia do juízo, no grande dia, eu acredito que as coisas que precisam aparecer vão aparecer. Né? Ou mesmo quando a gente desencarna daqui, se for pra gente saber alguma coisa, a gente vai saber, tá? Eu acredito nisso, isso faz sentido. Mas eu não acredito que isso seja assim, ou que precise ser assim. É só uma ilação da minha parte, admitidamente. Voltando, e aí, quando você está cansado e quando alguns sinais falam para você mudar de rota e tal, e, não alguns sinais, tá? Mas algumas pessoas, algumas coisas assim, que também seriam tipos de sinais, né? Aí você para analisar, aí você pesa ali, né? E por mais que às vezes as coisas estejam difíceis, estejam complicadas, você vai conseguir discernir, né, qual é a melhor escolha a se fazer, se é continuar ou se é parar. É óbvio que isso tem um quê de pessoalidade, né? E eu falando para você também é um pouco para mim, ou às vezes mais para mim do que para você, ou muito mais para outras pessoas que eu não conheço do que para mim mesmo que seja, né? Mas esse é o ponto. Esse canal é pra gente refletir nesse sentido. Eu gosto disso. Então, acho que esse é o ponto. Então, a gente prestar atenção nos sinais, né? E dar atenção nos sinais mais importantes, os reais, os verdadeiros, aqueles que realmente são substantivos. Isso é o mais importante, né? E a gente tem ferramentas para isso. Então, isso é essencial para nossa vida, para a gente ter uma vida bacana, legal. E eu acho que os meios são esses, né? Meditação, oração. E meditação não é só você fazer lá a posição de lótus, né? Fechar os olhos, isso também. Mas acho que você fazer uma caminhada e refletir sobre sua vida já ajuda bastante, né? Você ir para um lugar calmo já ajuda bastante, né? Você sentar no seu quarto aí, você sozinho, parar para pensar, colocar uma música máximo instrumental, né, que não te faça se envolver com a música, mas que ela seja o pano de fundo dos seus pensamentos, né, e que ajude na sua concentração sobre os julgamentos, os juízos que você vai fazer sobre o caminho, né, a decisão a escolher. Aí sim eu acho que é interessante. Ou qualquer artifício que você acredite que possa te ajudar nesse sentido, tá? Acho que isso ajuda bastante. E oração também, sendo sincero, que eu acho que a força motriz, né, da oração verdadeira, né, a essência mesmo da verdadeira oração é a sinceridade. Não são palavras bonitas, não é um vocabulário extenso, né, não é o tempo que você fica ali
meia hora, 40, 50 minutos, uma hora orando, né? A menos que tenha algum tipo de propósito específico, de você querer vibrar uma frequência específica e tal, aí já é outra história. Mas para você falar com Deus, você sabe para que Ele ouça e que isso tem resultado. É isso, é a sinceridade junto com a fé, né? Você fala o que você sente junto com a fé. É óbvio, né? A fé é o invólucro da, da oração, né? E que vai gerar ação de alguma maneira, né? Porque quando você coloca a fé, é um tipo de energia, de frequência, de vibração muito alta, né? Que vai te trazer resultado, né? É isso. Né? Então, a sinceridade é como se fosse um envelope e a fé é o carteiro que vai levar ela para lá. E as palavras são a própria carta em si, né? Digamos assim. Acho que é isso. Eu queria fazer um vídeo até mais curto, não deu, né? Mas tudo bem. Acho que foi dito o que precisava ser dito. Acho que a maioria sabe que eu não faço roteiro para os vídeos daqui, né? Eles saem assim. E é isso. Espero que tenha sido produtivo para você e para sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. Um beijo na sua bela alma. Fique com Deus. Ajude-nos a crescer aqui no canal se você puder. E é isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Estamos só no começo. Este é o canal Sob Demanda.